apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e encontraram no barco. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de me perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-o a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, já temos louvado a Ti, já temos feito nossas orações a Ti, e agora estamos ouvindo a Tua voz através da Tua palavra, que é doce. É doce ao nosso paladar, doce aos nossos ouvidos. A Tua palavra, a qual nos dá vida, a Tua palavra que nos ensina a viver. Fala conosco através da Sua palavra, nos ensina a viver da forma mais correta, nos ensina como devemos proceder, Pai, nas lutas da vida, quando perdemos a esperança, quando estamos fracos na fé, quando duvidamos de tudo, quando não sabemos onde ir, o que fazer, quando as trevas parecem nos cercar, quando tudo parece não dar certo, quando pensamos em desistir. Que a Tua palavra nessa noite fala conosco, Pai, nos oriente, nos ajude, nos ensine. Nada, nenhuma distração possa roubar a bendita semente da Tua palavra dos nossos corações.
em nome de Jesus. Este episódio dessa grande pescaria que aconteceu na vida dos discípulos de Jesus, aconteceu no pior momento da vida deles. Vocês sabem que esse fato aconteceu depois de Jesus ter sido morto. Jesus havia andado com seus discípulos durante 3 anos. Eles haviam depositado toda a sua esperança naquele homem que lhes prometera ser a ressurreição, ser a vida, ser a paz, enfim, ser tudo aquilo que eles esperavam. Eles haviam encontrado alguém em quem confiar, alguém em que eles pudessem depositar os seus sonhos e a sua esperança. De repente esse homem morre, seu líder morre, o homem a quem eles tanto admiravam, e agora eles estavam sós. E como se não bastasse, depois de 3 anos, longe do ofício da pescaria, eles já, com certeza, já nem se lembravam mais como é que se realizava uma pesca, haviam perdido toda a prática. Eles não tinham também outra forma de sobrevivência, então eles resolvem fazer a única coisa que eles sabiam na vida. E durante aqueles 3 anos eles haviam perdido a prática. Era noite, eles certamente olharam a lua, a forma que a lua estava, e pensaram: bom, hoje deve dar peixe. Vamos pescar? Disse um: vamos pescar, não tem mais nada a fazer. Nosso mestre morreu, se foi, partiu, nos deixou só. Vamos para o mar, vamos para a pesca. E lá foram eles. E para pescadores experientes, que eles certamente eram, eles passaram a noite toda tentando pescar e não apanharam um peixe sequer. Aquela noite o mar não estava para peixe, não. Naquela noite nada eles apanharam. E você sabe como é a situação de um pescador que passa a noite toda tentando pegar peixe e não consegue. Chega no dia seguinte, estão exaustos, frustrados, desanimados, sem esperança, enfim. E assim estavam eles lá, na beira do mar. Quando aparece Jesus, só que eles não reconheceram Jesus. E Jesus então lhes pergunta: ei, rapazes, vocês têm aí alguma coisa para comer? Não. Responderam: não temos nada. Nada apanhamos durante a pescaria da noite. Mas vocês estão dispostos a voltar para o mar? Imagine só: redes lavadas, barco recolhido, todos os equipamentos de pesca ali arrumadinho. De repente, aquele estranho, aquele homem que eles não estavam conhecendo, aparece e os chama de volta ao mar, para eles tentar novamente pescar. Só que agora, aquele estranho homem aponta outro lado do mar: olha, vocês tentaram pescar a noite desse lado, né? Mas lancem agora a rede para o outro lado. E vejam, e eles foram, seguindo a orientação daquele homem, e para surpresa deles, quando eles lançam a rede, puxam a rede não estava conseguindo suportar a quantidade de peixes. Tamanha era a quantidade. E quando eles conseguiram arrastar a rede para o mar, ou melhor, a rede para a beira do mar, eles contaram 153 grandes peixes. Finalmente, eles reconheceram que era Jesus e ficaram sobremodos maravilhados ao ver que aquele milagre aconteceu por causa da presença do grande mestre. Quando Jesus está na nossa vida, sempre acontecem milagres. Ainda que você tenha experimentado a pior provação da tua vida, a pior noite da tua vida, o dia de maior infortúnio, o dia de maior desgraça, o dia das maiores adversidades, ainda que você tenha experimentado esse dia, lembre-se, o dia seguinte pode ser o dia do milagre. O dia seguinte pode ser o dia da provisão. O dia seguinte pode ser o dia da solução. O dia seguinte pode ser o dia
que as coisas acontecem. Lembre-se, os discípulos numa noite anterior haviam experimentado o maior fracasso da vida deles, uma noite inteira sem pescar. Mas a noite do maior fracasso da vida deles era também a véspera do dia do grande milagre. Oh glória! A noite do maior fracasso na nossa vida pode ser a véspera do dia do grande milagre que nós estamos esperando acontecer. Amém? Por isso, não se desanime diante das circunstâncias contrárias, não se desanime diante das adversidades. A luta pode ser na sua vida espiritual, na sua vida material, profissional, no seu casamento, com relação aos seus filhos, não sei. Mas mesmo que você esteja experimentando adversidades, essa noite da adversidade pode ser a véspera do grande milagre na sua vida. Agora, o segredo é não desistir. Porque aqueles discípulos não desistiram. Eles tinham tudo para dizer para Jesus: Jesus, mas nós tentamos pescar a noite toda, nada apanhamos. Por que nós vamos voltar ao mar depois de ter lavado nossas redes, guardado nossos equipamentos, recolhido nosso barco? Por que, Jesus? Será que nós temos algum motivo para acreditar? Parece que na vida, às vezes, nós perdemos os motivos para acreditar. Já fizemos tantas vezes, já tentamos isso, já tentamos aquilo, já fomos em médico tal, já fomos em pessoa tal, já recorremos aqui, já buscamos ali, já tentamos ali. Parece que nós perdemos os motivos para continuar lutando, não é verdade? Mas quando nós achamos que não temos mais motivos para lutar, quando nós achamos que não temos mais recursos, quando nós achamos que já tentamos de tudo, aí é que nós devemos tentar mais uma vez e não desistir. Aqueles discípulos não desistiram, mas eles obedeceram à voz do Mestre. E nós precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecer. Se Ele te falar, pode fazer que vai dar certo. Se Ele te mandar, pode obedecer que dá resultado e vai acontecer. Aqueles discípulos não esperavam. Vê uma coisa, Jesus, Ele gosta de contrariar todas as evidências. Pense comigo, será que havia alguma evidência de encontrar peixe no lugar onde eles tentaram pescar a noite toda? Passaram a noite inteira, não havia. Se a noite toda não soltou um peixe para a rede, por que eles haveriam de crer que em algum momento, ainda por cima, era dia? Os pescadores naquele tempo, como muitos hoje, preferiam pescar à noite. A noite era o tempo oportuno para pesca. De dia, geralmente, não acontecia nada. E Jesus, contrariando todas as evidências da natureza, Ele fala: vocês vão, ainda que seja dia claro, vão lançar a rede para o outro lado e vejam o resultado. O resultado: 153 grandes peixes. O texto deixa destacado grandes peixes, não eram peixinhos, eram grandes peixes. Agora alguém vai falar: por que 153, pastor? Não sei. Talvez Deus estivesse querendo mostrar a grande variedade das obras dele. Com certeza eram 153 peixes diferentes. Alguns entendidos no assunto estudaram bem essa passagem e eles acreditam que ali, naquele mar, eram exatamente 153 espécies de peixes que existiam. E Jesus fez questão de mostrar que cada uma das espécies de peixes que havia naquele mar seriam os peixes que eles apanhariam. Ou seja, a obra de Deus é variada, a obra de Deus é diversificada. Cada dia para nós andando com o Senhor é uma novidade de vida, é um dia diferente. Vejam como são maravilhosas e diversificadas as obras do Senhor. Agora, aqui estavam os discípulos olhando para aquela rede, estarrecidos, cheio de peixe, pensando: pode ser isso. Mas tinha um segredo. Jesus é o Criador dos céus, é o Criador da terra, é o Criador dos mares, é o Criador de tudo o que há.
sabe como Ele criou todas as coisas? Em Gênesis capítulo de número 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, ou estava sem forma e vazia. E o Espírito do Senhor pairava, dançava sobre a superfície das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus foi ordenando, e tudo foi sendo criado, somente através da sua palavra falada. E Ele fez as coisas surgirem do nada. Ele fez as coisas aparecerem assim, olha, somente através da sua palavra. Isso quer dizer que se na tua vida hoje você não está vendo a situação como você gostaria de ver, se você não está vendo o seu milagre, se você não está vendo a sua provisão, não se preocupe. Tudo isso que você espera pode acontecer da noite para o dia, ou melhor, de um momento para outro. Não precisa nem ser da noite para o dia, é de um momento para outro, é de um segundo para outro, porque Deus ordenou, e tudo isso que você vê criado hoje veio à existência. Como vieram à existência aqueles 153 grandes peixes. Qual o milagre que você está esperando para a sua vida? Será na sua área financeira, será na sua área espiritual, será na área sentimental, será na área matrimonial, criação de filhos, área profissional, seus negócios? Eu não sei o que você está esperando do Senhor, mas creia, Ele pode fazer surgir, acontecer na sua vida do nada, de um momento para outro. Basta Ele falar, basta Ele ordenar, e as coisas vão acontecer exatamente como você está esperando, ou melhor do que você está esperando. Agora, uma coisa é certa: não desista, não desista, ainda que as circunstâncias possam parecer totalmente adversas, totalmente contrárias, totalmente sem fundamento para você crer. É assim que as coisas acontecem. Não havia motivo para os discípulos crerem que daria certo, mas deu certo. Não havia razão para acreditar no milagre, mas o milagre aconteceu. Ou seja, Jesus, Ele contraria todas as evidências na nossa vida. As evidências na tua vida estão mostrando o contrário, estão mostrando o adverso, estão mostrando que não tem jeito. Encha-se de esperança, enche o seu coração de fé, pois é aí que o milagre acontece. Quando nós não vemos saída, quando nós não vemos esperança, quando tudo parece que vai dar errado. Os discípulos, posteriormente à noite do maior fracasso na vida deles, experimentaram o maior sucesso que eles nunca tinham experimentado na vida. Quem sabe você possa ter chegado aqui nesta noite bem decepcionado, bem desalentado, preocupado, pensativo. Talvez você chegou aqui pensando: o que me aguarda nessa semana? O que eu posso esperar na minha vida essa semana? Esse mês que está quase chegando, e o ano está correndo, minha situação não mudou. Meu problema de saúde continua o mesmo. A crise do meu casamento parece que não tem fim. Problema financeiro, então, crise no trabalho, crise no emprego, crise nos relacionamentos, parece que não tem jeito. Mas é exatamente nesta situação que Deus opera os grandes milagres. É exatamente nessa situação que Deus realiza as maiores obras na nossa vida. Você crê nisso? Obedeça a voz do Senhor. Não duvide e não desista. Não desista nunca. Os discípulos não tinham mais do que esperar.
Não tinha mais onde crer. Perderam o mestre, já não tinham mais habilidade na pescaria, nada dava certo para eles. Mas foi exatamente neste cenário que aconteceu o maior milagre na vida deles. Mas coisas maiores ainda viriam acontecer naquele dia. Depois de ter apanhado 153 grandes peixes, terem comido, saciado a sua fome, o melhor ainda estava para acontecer. Eles pensaram: bom, já temos peixe para a semana toda, quem sabe para o mês inteiro. Tudo que nós esperávamos de bom já aconteceu. Não precisa mais nada. Tá bom. Mas o melhor ainda viria. Exatamente assim. Com Jesus, é bênção sobre bênção. Quando nós pensamos que já recebemos tudo, aí é engano. Nós temos mais a receber. Jesus tem mais a dar. Jesus tem mais surpresas. E Jesus tinha uma grande surpresa para aqueles discípulos ainda naquele dia. E especialmente para um dos discípulos que era o que mais precisava, Pedro. Por quê? Pedro, há poucos dias antes, havia cometido o maior pecado da vida dele. Pedro havia negado a Jesus por 3 vezes. Em 3 situações, em 3 momentos diferentes, Pedro negou veemente a Jesus, dizendo: não conheço esse homem, nunca andei com ele, nunca estive com ele. Pedro foi covarde, Pedro mentiu, Pedro negou. E como toda pessoa que comete um pecado muito terrível, Pedro estava se sentindo acusado, Pedro estava se sentindo culpado, Pedro estava com o coração corroído de remorso. Pedro estava triste, como o pecado deixa a gente triste. Não ficamos tristes quando nós pisamos na bola, quando nós fazemos algo que não agrada a Deus? Não ficamos tristes? Ficamos frustrados, ficamos desanimados, nos abatemos, nosso semblante decai. Nós queríamos voltar no tempo, fazer tudo diferente. E Pedro estava assim, desalentado. Mesmo vendo aqueles 153 grandes peixes ali diante de si, o pensamento não saía da cabeça de Pedro. Ele tinha vergonha de olhar nos olhos do mestre, porque ele havia negado o seu mestre, o mestre que tanto bem que fez durante aqueles 3 anos. O grande amigo dele, que andou lado a lado com ele, ele teve medo de ter o mesmo destino do seu mestre. E agora, mesmo apesar daquela bênção diante de si, mesmo apesar da bênção que foi a refeição, Pedro ainda não havia conseguido encarar olho a olho o mestre. E agora ele estava ali, cabisbaixo. Jesus, olhando para os peixes, olhando para Pedro, olhando para os demais discípulos, Jesus faz a pergunta. A pergunta que talvez Pedro não quisesse ouvir, mas Jesus faz. E Jesus diz a Pedro: Pedro, você me ama? Você me ama mais do que esses? Talvez se referindo aos peixes, talvez se referindo aos discípulos. Você me ama mais, Pedro? E Pedro respondendo disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus arremata dizendo: olha, então cuide dos meus cordeiros. E como se ele não estivesse convencido da resposta de Pedro, Jesus novamente disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas parece que Pedro ainda não estava respondendo com convicção. É claro que ele não tinha aquela convicção. Como é que ele poderia responder com convicção a Jesus, dizendo: eu te amo, Jesus, tu sabes que eu te amo? Se ele havia negado Jesus por 3 vezes, Pedro estava respondendo assim, olha, sem olhar nos olhos de Jesus: Jesus, tu sabes que eu te amo. Sabe? É meio durão, Jesus, tu sabes que eu te amo. Pedro, você me ama? Jesus, tu sabes que eu te amo. Sem conseguir olhar nos olhos de Jesus,
Aí Jesus pergunta a terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? E encarando os olhos de Pedro, Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Veja que Pedro agora é aquele segundo: tu sabes todas as coisas. Ele estava querendo dizer: olha, tu sabes que eu te traí, eu te neguei por 3 vezes, traí. Tu sabes que eu fui um covarde, tu sabes que eu fui um medroso, tu sabes que eu fui um mentiroso, tu sabes todas as coisas, Jesus. Mas tu sabes que eu te amo. E agora, nessa terceira vez, Pedro teve coragem de olhar nos olhos de Jesus. Tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo.